Saber Direito desta semana é sobre direito autoral. As aulas abordam a proteção dos direitos autorais no espaço virtual, os direitos conexos, a transferência dos direitos patrimoniais do autor e muito mais. As aulas são com o professor Antônio Carlos Morato. Olá, este é o programa Saber Direito. Meu nome é Antônio Carlos Morato e nós temos aqui um curso de Direito Autoral e na aula anterior tratamos das questões relativas ao espaço virtual, à sociedade da informação, ao entretenimento e à informação, todas convergindo de uma forma ou de outra para a proteção aos direitos autorais. Nesta aula, nós trataremos do tema dos direitos conexos. Como é que nós podemos visualizar os chamados direitos conexos? O artigo 1º da Lei 9.610, de 98, que é a Lei de Direitos Autorais, trata exatamente do gênero direitos autorais, abrangendo os direitos de autor e os que lhes são conexos. Esses direitos conexos, a própria palavra, o vocábulo conexo, significa próximo, contíguo. E no direito estrangeiro nós temos, inclusive, termos que são utilizados de maneira bastante semelhante. Então, temos o termo direito vizinho ou direitos vizinhos, droit voisin, que vigora entre os franceses. Temos o termo direitos análogos, direitos afins, sempre dando essa ideia de, ou essa concepção, de proximidade. Por quê? Porque autor é aquele que cria, mas para que uma determinada obra possa ser comunicada ao público, possa ser levada ao grande público, é necessária a intervenção do titular de direito conexo. E o titular de direito conexo, para deixar mais claro o que eu pretendo dizer aqui, ele possibilita que aquela obra muitas vezes seja conhecida. Então, se imaginarmos, por exemplo, um texto teatral, aquele texto teatral, no momento em que uma obra é representada no teatro, o roteiro do teatro, depois ele é representado por quem? Pelos atores. Da mesma maneira, uma obra musical, nós temos o compositor de um lado e temos aquele titular respectivo de direito conexo, que é o cantor. Então, o cantor, ele, assim como o ator, os dois são responsáveis por comunicar ao público, fazer com que aquela obra chegue ao grande público. Cada uma dessas obras que são protegidas pelo direito autoral, pela Lei 9.110, tem determinadas características. Se imaginarmos, por exemplo, alguém que é responsável por uma obra literária, escreve um conto, escreve uma poesia, via de regra, a leitura já torna possível o acesso àquele determinado texto, àquela criação intelectual. Mas é interessante lembrar que existem obras que já são elaboradas para difusão em outro meio. No caso do roteiro cinematográfico, ele já é imaginado dessa forma. Tanto é verdade que nós podemos ter roteiros que são criados originalmente para uma determinada obra audiovisual, e aí chamamos de roteiro original, como também podemos ter um roteiro adaptado. Então, eventualmente, um exemplo que eu costumo utilizar com frequência, a Escrava Isaura, ou eventualmente Ciranda de Pedra. Escrava Isaura, lembrando, uma obra em domínio público, de autoria de Bernardo Guimarães. Já Ciranda de Pedra, obra em domínio privado, de autoria de Lígia Fagundes Telles. Essas duas obras foram roteirizadas e lançadas em outro meio, para televisão, né? Falei na aula anterior sobre obra originária e obra derivada. Então, a obra originária, pensando no Bernardo Guimarães, ela foi inicialmente escrita durante o século XIX, na sua forma literária, e depois foi roteirizada por um autor de telenovelas muito conhecido, Gilberto Braga. Então, o que acontece? A obra originária, ela está em domínio público. A obra derivada está em domínio privado. Então, para usar aquele roteiro do Gilberto Braga, no caso, seria necessária a autorização daquele que é titular da obra derivada. E, em relação à Lígia Fagundes Telles, nós precisamos sempre da autorização da Lígia Fagundes Telles
e, eventualmente, daquele que roteirizou a obra para a televisão. Então, essa concepção ela é muito importante, por quê? Porque são obras que, posteriormente, foram difundidas por meio das telenovelas. As telenovelas estão relacionadas a um tema de grande importância para os brasileiros, que é a difusão de suas obras por por grandes autores de telenovelas, que eventualmente as escrevem para tal fim, né? O caso justamente do Silvio de Abreu, Manuel Carlos, e eventualmente para adaptações como essa que eu mencionei anteriormente. Então pode ser um roteiro criado originalmente para uma emissora de radiodifusão, como pode ser um roteiro adaptado. E os atores comunicam essa obra ao público. Por que nós temos tanta importância em relação aos direitos conexos? Os direitos conexos, eles não constam e não constavam originalmente, o que eu mencionei na aula anterior, na Convenção de Berna, de 1886. Eles passaram a constar na Convenção de Roma, convenção essa do ano de 1961. E lá, no artigo 14, nós temos uma proteção por um prazo de 20 anos. Então, os direitos conexos são protegidos por 20 anos, ao passo que o artigo 96 da Lei 9.610 de 98 estabelece um prazo protetivo de 70 anos. É uma questão interessante relacionada com o tema desenvolvido na aula anterior. Eu citei aqui a diretiva da União Europeia, e o antigo artigo 13, que agora é o artigo 15, que justamente garante um prazo de 20 anos para as obras jornalísticas. Então, os titulares de empresas jornalísticas terão direito àquela criação, sem excluir o direito individual de cada jornalista, mas terão um direito conexo por 20 anos. Por que 20 anos? Justamente porque é o prazo estabelecido pela Convenção de Roma. É importante estabelecer esse paralelo, por quê? Porque se pensarmos, por exemplo, no prazo de proteção da Convenção de Berna, o prazo mínimo é de 50 anos. No entanto, a lei brasileira, ao lado de outros sistemas, outros ordenamentos jurídicos, ampliou esse prazo para 70 anos. É um prazo geral, observado na Europa, observado nos Estados Unidos, observado na Argentina, observado em uma série de países latino-americanos, que são nossos vizinhos, e um prazo que foi ampliado. Nem sempre foi assim. Nós começamos com 50 anos, depois foi para 60 anos, como vigorava no Código Civil de 16, depois na Lei 5988 de 73, esse prazo foi sendo ampliado. Mas voltando ao tema dos direitos conexos, que é objeto do nosso estudo nesta aula de hoje, eu queria salientar o seguinte ponto. Quando imaginamos o direito conexo, trazendo mais uma vez a ideia de proximidade, de vizinhança, existe até uma discussão em relação aos atores, por exemplo, e o autor de um determinado texto, no sentido de que o ator também seria um criador. Então, seria um, aspas, autor. Mas isso não é correto. Por quê? Porque o ator, ele só realiza aquele trabalho porque depende de um texto anterior. Ele tem um grande valor. Cabe sempre lembrar que um ator pode, de alguma maneira, valorizar, embelezar um determinado texto, um bom ator, não é? E é sempre uma criação. Claro que aqui fazendo uma ressalva, porque no âmbito do direito autoral, não se avalia o mérito, não se avalia a qualidade artística da obra, como também não se avalia a qualidade da interpretação artística. Toda obra é protegida, porque senão nós teríamos o judiciário, embora quem atua, quem advoga nesta área do direito autoral, sabe que existe, em regra, perícia. Pode existir a perícia, então temos o perito e temos 2 assistentes técnicos. Mas isso não significa, por exemplo, que nessa análise existe algum tipo de espaço para que se indague sobre o mérito. O que normalmente se analisa no direito autoral é a originalidade, ou seja, a possibilidade de alguém trazer algo novo, algo substancial em relação a algo que foi realizado anteriormente. Então, a originalidade é um conceito, inclusive, de natureza subjetiva. Nós podemos colocar 2 paisagens, uso aqui um exemplo de um autor
Henri Debois, um grande autoralista, que dizia o seguinte: nós podemos ter a mesma paisagem representada por dois pintores. E é possível observar, ainda que a paisagem seja a mesma, a originalidade nos traços, nas pinceladas de cada um deles. E, da mesma maneira, quando imaginamos uma interpretação artística, uma interpretação de um ator, e quem já assistiu uma peça de teatro com ator consagrado, às vezes podem ser dois atores consagrados. Há alguns anos assisti uma peça muito conhecida, uma comédia muito conhecida, fez bastante sucesso, e primeiro houve um determinado ator ligado à comédia, e depois um outro ator mais sério, um outro tipo de abordagem, mas as duas interpretações estavam excelentes, ainda que o texto fosse rigorosamente o mesmo. É importante também salientar o trabalho do ator em comparação com o trabalho do autor. Isso ocorre por meio da Lei 6533 de 78, que existe na Lei 6533 de 78 um ponto importante, que é justamente a tentativa de preservar o trabalho do autor. Então, a improvisação, o improviso, aquilo que na linguagem teatral se chama de caco, é assegurado, desde que não se deturpe o texto original do autor. Por quê? Porque, às vezes, a excessiva improvisação leva a caminhos totalmente diferentes daquele que o autor da obra literária imaginou. Então, quando se imagina a proteção aos titulares de direitos conexos, é importante sempre lembrar da relevância da Convenção de Roma. Quando falamos da Convenção de Roma, temos que retroceder um pouco no tempo e mencionar quais são os responsáveis por cada convenção. Existe um órgão internacional com sede em Genebra chamado Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMP. Esse órgão ele foi criado na revisão, sempre existem revisões das convenções, na revisão da Convenção de Berna, que ocorreu na cidade de Estocolmo, em 1967, e a OMP foi criada formalmente em 1970, ano que ela começou a funcionar. Anteriormente, existiam dois escritórios distintos, um de direito industrial, outro de direito autoral. E a OMP zela pela aplicação da Convenção de Berna, essa convenção de 1886. Posteriormente, e eu falei anteriormente que os Estados Unidos da América não ingressaram no sistema de Berna até o final dos anos 80, e posteriormente foi aprovada uma convenção que visava justamente uniformizar a proteção globalmente e principalmente levando em conta os interesses norte-americanos por conta da indústria norte-americana, a indústria de cinema norte-americana, que era muito importante. E aí, a partir do ano de 1952, foi aprovada a Convenção Universal de Direitos de Autor. Essa Convenção Universal, além de tratar da obra audiovisual, que era o interesse maior dos norte-americanos, acabou também tendo a fiscalização ao lado da OMP, da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, também da Unesco, que é o órgão das Nações Unidas que trata da promoção da cultura, da educação. E chegamos à chamada Convenção de Roma, em 1961. Essa convenção, além de ser fiscalizada pela OMP e pela Unesco, tem aí uma terceira organização internacional responsável, que é a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E aí, esses três órgãos internacionais são responsáveis pela fiscalização das convenções, cada uma a seu modo, e temos aí essas referências. No caso da Organização Internacional do Trabalho, há um dado interessante, porque a Organização Internacional do Trabalho, ela, de alguma maneira, é intervencionista. Nós estamos em um processo de mudança da legislação trabalhista, mas, de uma forma ou de outra, seguindo a frase do Lacordaire, um grande jurista e político do século XIX, na França, entre o fraco e o forte, a liberdade escraviza e a lei liberta.
Então, é sempre algo importante em termos de intervenção estatal, intervenção fundada na lei, e os norte-americanos não se sentiram confortáveis, porque lá o sistema é essencialmente contratual, sistema de grandes estúdios que celebram contratos com artistas, são convenções que servem como referência para os contratos individuais. E aí, até hoje, os Estados Unidos não ingressaram no sistema de Roma. Vamos ao nosso primeiro quiz neste exato momento. Bem, então a questão é a seguinte: o artista, intérprete ou executante pode, de forma exclusiva, autorizar ou proibir. Alternativa A fixação de suas interpretações ou execuções, desde que esta objetive lucro. Alternativa B, a difusão das suas interpretações, fixadas ou não, se estas tiverem o lucro como objetivo. A fixação, reprodução, execução pública, locação, radiodifusão, qualquer modalidade de utilização de suas interpretações ou execuções que objetive ou não o lucro. E a alternativa D, a fixação, reprodução, execução pública, locação, radiodifusão ou qualquer modalidade de utilização de suas interpretações ou execuções desde que objetive o lucro. Bom, qual seria a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa C. Nós temos aqui fixação, ou seja, a possibilidade de fixação é simplesmente colocar em um determinado suporte uma interpretação. Então, temos isso em relação à gravação de uma música, à gravação de uma interpretação, que seja realizada para o filme, por exemplo, a reprodução que é muito importante, inclusive nós temos no sistema que eu citei, que é o sistema anglo-americano, o sistema do direito de cópia, o copyright, que nada mais é, em bom português, do que o direito de reprodução, que, aliás, está amparado no nosso sistema constitucionalmente, artigo 5º, inciso 27 da Constituição Federal, porque lá nós temos a proteção quanto ao uso, quanto à reprodução e quanto à publicação da obra. Temos a execução pública, ou seja, a possibilidade de que uma música, por exemplo, em um local de frequência coletiva, como está no 68, parágrafo 3º, seja executada. A locação, então, o empréstimo, por exemplo, de um suporte que contém aquela interpretação, também é protegido e exige anuência do titular de direito conexo. Ou qualquer modalidade de utilização, não tem abertura. De uma maneira geral, o direito autoral funciona dessa maneira. Nós vamos encontrar isso em diversos dispositivos, qualquer meio que seja criado no futuro, e aqui se coloca qualquer modalidade de utilização de suas interpretações e execuções que objetive ou não o lucro. Isso é muito importante. É frequente que se encontre esse argumento no sentido de que tudo deve visar o lucro, mas seja em relação ao direito de autor propriamente dito, seja em relação ao titular de direito conexo, o lucro ele não é essencial. Pode ou não existir o escopo, o objetivo de lucro, não é? Essa foi uma mudança significativa quando nós imaginamos o nosso sistema. Por quê? Porque, de uma maneira ou de outra, a interpretação que não objetive o lucro, mesmo essa, ela pode, de alguma forma, beneficiar alguém e pode interferir, inclusive, no trabalho e nos lucros que um determinado autor ou um determinado ator possa, no futuro, aferir. Então, a ideia, por exemplo, se alguém lança na internet uma cópia de um determinado vídeo, o argumento é o seguinte: bom, mas isso não tem objetivo de lucro. Sim, mas vai, de uma forma ou de outra, gerar desinteresse, vai impactar negativamente a obra, caso o titular de direitos daquela obra pretenda lançá-la. Esse também é um ponto que tem que ser salientado. Por quê? Porque até aqui eu citei titulares de direitos conexos que são pessoas físicas. Então, citei os atores, citei os cantores e também os instrumentistas, aqueles músicos de uma forma geral. Portanto, pessoas físicas. Mas nós temos que lembrar também que existem pessoas jurídicas. Nesse exemplo que eu acabei de citar, as emissoras de radiodifusão, e já de acordo com a Convenção de Roma, são titulares de direitos conexos. Por isso que, às vezes,
a empresa X que veicula determinado vídeo, o que ela coloca? A marca d'água. E se alguém coloca numa plataforma qualquer de vídeos e aparece aquela marca d'água, não se viola apenas os direitos conexos dos atores que ali aparecem, do autor da telenovela, que aí nós podemos ter tanto o diretor, de acordo com o artigo 25, no que tange aos direitos morais, como podemos também ter os roteiristas, podemos eventualmente ter a própria, em algumas situações de obra coletiva, a própria pessoa jurídica, mas não só isso, mas também e principalmente a emissora de radiodifusão, nesse caso, como titular de direito conexo. Por quê? Porque a Convenção de Berna e a lei brasileira assim estipulou. E a Convenção de Roma e a lei brasileira assim estipulou. Então, lembrando que nós temos esse sistema que vinha de Berna, que protegia os autores, e, ao mesmo tempo, temos o sistema convencional, o sistema unionista de Roma, que prestigia os titulares de direitos conexos. E aí vamos encontrar, como eu já assinalei, os atores, os músicos e também as emissoras de radiodifusão. Não podemos em nenhum momento esquecer, olvidar aqui, que existe também a possibilidade de considerar como titulares de direitos conexos as empresas que sejam responsáveis pela produção de videogramas ou de fonogramas. Então, se, por exemplo, nós tivermos uma produtora de vídeo e aquela produtora de vídeo é responsável pela filmagem, ela não se confunde, notem bem, com emissora de radiodifusão. Nós temos uma grande emissora no Brasil que produz e também difunde programas para um grande público, telenovelas. Mas podemos ter também emissoras que simplesmente retransmitam produções diversas. E essas produções diversas têm titulares. Então, uma produtora de videograma, uma produtora de um filme, tem direitos conexos, como também podemos ter os produtores de fonogramas, ou seja, a fixação de som. E essa fixação de som, ela tem, por justamente ter os seus produtores como titulares de direitos conexos, se eventualmente nós temos a divulgação de uma determinada música, aquela música, por contrato e muitas vezes pela proteção aos direitos conexos, ela está vinculada a uma produtora específica. Por isso que, às vezes, o próprio intérprete, o cantor, ou imaginando também a relação que o cantor tem com o compositor, eles não conseguem levar aquilo para uma outra gravadora. Por quê? Porque existe a titularidade de direito conexo. Por isso que, não raro, às vezes, um determinado cantor, ele tem que interpretar uma música, às vezes, que é da sua autoria também, então ele é intérprete e compositor, e ele regrava aquela música em uma outra gravadora. Por quê? Porque existe a titularidade quanto ao fonograma. Nós temos titularidade de direito conexo. Isso tudo, em relação aos produtores, notem bem, não exclui, no caso específico dos produtores, não exclui também que nós possamos ter produtores como pessoas físicas. Grande referência, um exemplo que eu costumo citar com frequência, foi o produtor dos Beatles, o George Martin. Os Beatles só conseguiram chegar no patamar que chegaram e produzindo um disco fantástico como Sgt. Pepper's, por exemplo, porque tinha um produtor que tinha um profundo conhecimento de música, era uma pessoa que gostava muito de música clássica também, e muitos arranjos só foram possíveis porque existia aquele produtor específico. Então, o produtor, mesmo como pessoa física, também é amparado e nós temos essa convivência dos direitos do produtor pessoa jurídica, produtor de fonogramas, e o produtor pessoa física. E isso vale também para o produtor de videogramas. Então, o que é importante? Dizer que nós temos essa titularidade de direitos conexos, sem esquecer um outro aspecto também que tem que ser lembrado. Por exemplo, o artigo 7º protege as obras de pantomima. Então, nós teremos um ator como um ator que simplesmente gesticula e ele transmite pela forma de gesticular, pela sua expressão, aquilo que ele não pode dizer em palavras, porque a essência da mímica,
da obra de pantomima é essa. Não podemos confundir quem escreveu a obra de pantomima, o roteirista, com aquele que interpreta a obra de pantomima. Então, o mímico é um titular de direito conexo. Alguém pode filmar o mímico, que no fundo, como eu quero salientar, é um ator, né, também, e ele, naquele momento, é um titular de direito conexo. Como também existe uma outra obra que é protegida pelos direitos autorais, está no rol do artigo 7º, que é a obra coreográfica. Então, a obra na qual nós temos alguém que imaginou passos de dança e esses passos de dança serão executados por alguém. Nós temos que lembrar algo muito importante, que o autor de obra coreográfica nem sempre executará aquela mesma obra. Nós temos grandes coreografias de autores que já faleceram e, por vezes, há até uma limitação física. Às vezes o autor da obra coreográfica já tem idade e aqueles que executam são jovens, enfim, têm condição de executar aqueles passos, são titulares de direitos conexos. Então, se alguém filmar dançarinos ou filmar bailarinos, no caso, por exemplo, de um balé qualquer, existe o quê? A titularidade de direitos conexos daqueles que dançam. Em suma, e é importante ressaltar esse ponto, quando falamos em direito autoral, propriamente dito, né? O direito de autor, o direito daquele que cria, ou do titular de direito conexo, o que é que nós temos? Nós temos a proteção do som, então podemos imaginar que alguém compôs uma determinada música e que outro a cantou, ou outro, no caso de uma música instrumental, a executa. Às vezes até a obra que serviu como referência para aquela execução já está em domínio público. Se imaginarmos um grande pianista brasileiro, Nelson Freire, ele executa diversas músicas que estão em domínio público. Mas isso não significa que a sua execução, que no momento em que ele justamente toca aquele piano, aquela execução esteja em domínio público. Não está, está em domínio privado. Então, se alguém quiser filmar uma determinada obra, tem lá uma obra audiovisual, e quiser utilizar a interpretação do Nelson Freire, mesmo que o que serviu como referência, que era uma determinada música clássica que já está em domínio público, possa estar como tal em domínio público e ser livremente utilizada, a interpretação do Nelson Freire não está. E como tal, exige a autorização do titular de direito conexo, no caso, o próprio Nelson Freire ou a sua editora, né? Sempre lembrando porque nós temos, isso vale também para tudo, tanto em direito autoral como em direitos conexos. Nós temos situações em que há a titularidade originária, que é a titularidade do próprio autor, e a titularidade derivada. Vou voltar nisso em outros momentos. Mas o que vem a ser a titularidade derivada? É aquela que resulta do contrato, da vontade das partes, em vida, né? Ou resulta da sucessão. Então, faleceu o autor, ou, eventualmente, nós temos a discussão também quanto aos titulares de direitos conexos, esses direitos passam aos seus sucessores. Então, pode ser dentro da linha de vocação, da ordem de vocação hereditária do artigo 1829 do Código Civil, como pode ser também por disposição de natureza testamentária. Também é importante ressaltar que nós temos outros titulares de direitos conexos. Então, se imaginarmos, como eu disse, aqueles que transmitem as suas interpretações pelo som, seria o caso de um músico, seria o caso de um radioator, se pensarmos no radioator especificamente, hoje já não é tão comum a radionovela, mas podemos imaginar também apenas a difusão de som dentro da sincronização, da inclusão em uma obra audiovisual, como que acontece nos dubladores, que eu vou, inclusive, analisar de forma específica aqui. Mas, se imaginarmos essas situações em que há a difusão do som, nós não podemos esquecer também da difusão da imagem. Difusão da imagem que diria respeito ao ator, ao gestual do ator, ou, às vezes, ao gestual de um ator específico, como é o caso do mímico. Então, essa ideia, né, de imagem, ela é muito importante. E ainda, se imaginarmos situações em que há movimento, o caso, por exemplo, dos bailarinos.
qual é a proteção que existe em relação aos bailarinos? Proteção do movimento. E, da mesma maneira, se existe a proteção da palavra escrita, voltando um pouquinho no que eu estava explicando, existe a proteção da palavra escrita, então quem escreve um texto é autor, nós também temos a proteção da palavra verbalizada. Então, se um determinado ator lê um monólogo ou interpreta um monólogo perante um grande público, também nós teríamos ali a proteção dessa interpretação. Vamos ao nosso segundo quiz. Então, a questão é justamente sobre as empresas de radiodifusão, que eu acabei de abordar. Não são consideradas, alternativa A, não são consideradas como titulares de direitos conexos por expressa disposição da Lei 9.610 de 98. Alternativa B, são titulares de direitos conexos e podem reutilizar, sem qualquer restrição, o trabalho dos atores que foram realizados para uma telenovela. Alternativa C, são titulares de direitos conexos e têm o direito exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de suas emissões, bem como a comunicação ao público pela televisão em locais de frequência coletiva, sem prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais incluídos na programação. E a última alternativa, a alternativa D, são titulares de direitos conexos e poderão reutilizar o trabalho dos atores em telenovelas somente no Brasil, por meio de uma autorização escrita e com uma remuneração adicional aos atores para cada nova utilização, sendo dispensável a remuneração adicional para a reexibição no exterior. Vamos observar, então, qual é a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa C. São titulares de direitos conexos e têm o direito exclusivo. A exclusividade é muito importante, inclusive no direito português se usa muito o termo exclusivo, no sentido de ser titularidade atribuída ao autor ou ao titular de direito conexo, de autorizar ou proibir a retransmissão, ou seja, a possibilidade de transmitir novamente. Isso é aplicável às emissoras de radiodifusão de uma maneira muito significativa e também imaginamos os músicos, os cantores, não é? A fixação, ou seja, a possibilidade de inserir num determinado suporte, e a reprodução de suas emissões, e aí nesse sentido falamos de cópia, bem como a comunicação ao público. Comunicação ao público abrangendo tanto execução pública como a situação de representação pública pela televisão, em locais de frequência coletiva, que são aqueles previstos no 68, parágrafo 3º, sem prejuízo dos direitos dos titulares de bens intelectuais incluídos na programação. Ou seja, são os titulares de direitos conexos que também convivem com os titulares de direito de autor. Quem escreveu uma determinada telenovela, quem compôs uma determinada música e as outras alternativas. Por que são consideradas como erradas? Alternativa A, não são considerados como titulares de direitos conexos por expressa disposição da lei, pelo contrário, a Lei 9.110, assim como a Convenção de Roma, de 1961, protege, ampara as empresas de radiodifusão. São titulares de direitos conexos e podem reutilizar sem qualquer restrição o trabalho dos atores que foram realizados para uma telenovela. Não, porque o direito da empresa de radiodifusão, de alguma maneira, deve ser compatibilizado com o direito dos atores. Tanto é que os atores, a cada retransmissão, têm direito a uma remuneração correspondente. São titulares, por fim, na alternativa D, de direitos conexos, poderão utilizar o trabalho dos atores em telenovelas somente no Brasil, por meio de uma autorização escrita e com uma remuneração adicional aos atores para cada nova utilização. Essa é uma exigência da lei, autorização escrita e remuneração adicional para cada nova utilização, mas o que é que está errado aqui? Vírgula, sendo dispensável a remuneração adicional para a reexibição no exterior. Ora, seja no Brasil, seja no exterior, sempre é necessária a autorização específica de quem atua em uma obra audiovisual e também a remuneração correspondente.
O que se sabe é que as telenovelas brasileiras são difundidas para um largo público no exterior e também é bom que se coloque, quando discutimos aqui o contexto da sociedade da informação, e hoje boa parte das pessoas não tem como plataforma tradicional a televisão, não tem acesso aí por meio de um aparelho de televisão, mas normalmente acessa dentro da ideia de convergência tecnológica no seu próprio celular, no seu tablet, né? Nós temos uma série de obras que são reproduzidas na internet e essas obras, para cada nova utilização dessas obras, há necessidade de remuneração. Isso também acontece, por exemplo, quando uma emissora de radiodifusão resolve difundir determinada obra em DVD. O raciocínio é rigorosamente o mesmo. Pode ser por meio da reexibição em um horário específico, como pode ser também por meio da fixação em DVD. Importante ter como referência todos esses dispositivos que eu citei para vocês. Outro ponto também importante que eu adiantei é o que diz respeito aos dubladores. Os dubladores também são atores. E aqui no Brasil houve uma difusão em um longo período de tempo de obras que foram dubladas. Notadamente no início da televisão brasileira, vamos lembrar que a televisão foi fundada em 1950, uma emissora que já não existe mais, a Rede Tupi de televisão. E aqui, imaginando especificamente a situação dos dubladores, nós tivemos um decreto que foi antecedido pelo decreto 50.450, datado de 12 de abril de 1961. Esse decreto, que serviu como referência, foi um decreto aprovado na presidência do ex-presidente Jânio Quadros, e posteriormente, durante um curto período parlamentarista, nós tivemos a aprovação pelo Conselho de Ministros, decreto do Conselho de Ministros, número 544, de 31 de janeiro de 1962. Na época, quem presidia o Conselho de Ministros, equivalente ao primeiro-ministro, era o parlamentar Tancredo Neves, que também chegou, embora não tenha exercido posteriormente a presidência da República. Mas o que foi importante nesse dispositivo? Nós tivemos aqui a revogação do decreto 50.450 de 61 e uma previsão sobre a dublagem. A exibição de filmes estrangeiros nas emissoras de televisão, isso tudo no artigo 8º, requer a obrigatoriedade de dublagem em português. E excetuam-se dessa obrigatoriedade, algo que acabou não tendo grande aplicação prática, os filmes estrangeiros de reportagem telejornalística, bem como desenhos animados. E o que se sabe é que boa parte dos desenhos animados foram posteriormente dublados. E a obrigatoriedade neste artigo entraria em vigor um ano após a publicação do presente decreto. Então, já no início dos anos 60, primeiro mencionando o decreto do ex-presidente Jânio Quadros, existia uma preocupação que ainda existe nos dias atuais, embora dentro da lei do audiovisual, no sentido de incluir obras brasileiras. E essas obras brasileiras foram valorizadas, isso no decreto de 61, e posteriormente, no decreto de 62, uma das medidas foi garantir a dublagem. Por quê? Primeiro, era algo que facilitava o acesso do grande público, porque as legendas, embora seja possível legendar filmes para exibição em televisão, mas a dublagem ela torna possível o acesso a um público muito maior, porque nós temos, claro, o problema que ainda permanece como um problema de difícil solução, né, que é o problema da alfabetização, e a ideia da dublagem é aproximar o público da obra. Além de tudo, isso gerou um espaço importante de trabalho para empresas e para titulares de direitos conexos, e esses titulares de direitos conexos, notem, vinham de um mercado que estava em um momento de decadência, de decréscimo, que era o mercado de rádio. Então, as radionovelas foram paulatinamente substituídas pelas telenovelas. E aí, todo esse mercado, todos esses atores que não mais trabalhavam no rádio, foram absorvidos pelo sistema de dublagem. Então, grandes empresas do passado não mais existem, como o caso da AIC,
Herbert Richards, foram responsáveis pela dublagem de obras clássicas que fizeram, de uma forma ou de outra, parte da infância, da adolescência de muitas pessoas que nos acompanham neste momento. Existiu também outro aspecto interessante, nos últimos anos, e acompanhando o que existe no cinema norte-americano, em Hollywood, em que atores bastante conhecidos foram utilizados notadamente em desenhos animados, principalmente dos estúdios Disney, que no Brasil também esses atores foram reaproveitados e seus trabalhos, são trabalhos excelentes, foram reaproveitados, às vezes atores conhecidos do grande público, e para o sistema de dublagem. E o que se observa também nos grandes circuitos brasileiros é que, não raro, se utiliza a dublagem para que, nos mesmos moldes do que ocorreu anteriormente na televisão, exista o acesso de um grande público. Então, às vezes, há quem prefira a versão dublada do que a versão legendada. Isso, inclusive, não é demérito nenhum, pelo contrário, nós temos aí países que têm um grande apreço pelo seu idioma, o caso da França, o caso da Itália, da Espanha, né, que colocam a versão original, né? Então, em francês aparece version originale, ou seja, a versão que justamente é a versão que tem a legenda, e não a versão que passa por dublagem. O ponto que nos interessa de fato, que é o ponto relativo ao direito autoral, diz respeito ao não pagamento de direitos autorais aos dubladores. Por quê? Porque os dubladores, eles quase sempre têm lá, e eu citei aqui talvez atores que sejam já conhecidos, em grandes estúdios, né? E aí não existe problema nenhum com o pagamento. Mas às vezes a emissora de radiodifusão, e às vezes quando ocorre a inclusão em DVD, não há o respeito ao direito autoral como se espera, e mais especificamente ao direito conexo. O titular de direito conexo não recebe o que lhe é devido, direito patrimonial titular de direito conexo, que age mais ou menos em paralelo com o direito do próprio autor, e o direito moral. Da mesma maneira que o autor tem o direito de crédito, de paternidade, que está no artigo 24, inciso 2º da Lei de Direitos Autorais, em relação ao autor, nós também temos esse mesmo direito aplicável ao titular de direito conexo. Então, preciso dizer quem é o ator que dublou, de alguma forma, identificá-lo. Por quê? Porque o artista não vive só do aplauso. O artista, ele vive tanto da remuneração, como também ele precisa ser identificado. Essa ideia de que, se remunerando uma vez um determinado autor ou titular de direito conexo, a questão estaria resolvida, não é satisfatória. Por quê? Porque, inclusive em países, outros países latino-americanos, né, existe a divisão entre direitos de simples remuneração, aqueles direitos que aqui no Brasil, né, guardadas as devidas proporções, nós teríamos na Lei 6533, 78, inclusive questões decididas no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, o que se discute? A necessidade, por exemplo, de entregar um roteiro com 72 horas de antecedência, para que o ator tenha condição de memorizar aquele roteiro. Isso está na 6533, 78. E situações que envolvem a reprodução posterior desse trabalho. Então, o ator gravou a telenovela, essa telenovela vai ser reexibida posteriormente. O que é que se tem que analisar nessa questão? O ator, quando tem o seu trabalho reexibido, evidentemente, tem direito a uma remuneração. Tem direito a uma remuneração e o dublador, da mesma maneira, tem direito, porque ele também é um ator, normalmente filiado ao sindicato dos atores, e ainda tem direito a ter a identificação do seu nome. Quando imaginamos essa situação nos tribunais brasileiros, temos que estabelecer um resgate histórico no ano de 2000. No ano 2000 houve uma reunião em São Paulo, em que justamente diversos atores que exigiam, ou realizavam também a dublagem, e exigiam o pagamento desses direitos. Então se reuniram em um hotel e pleitearam uma remuneração adequada a cada nova reexibição. Aqui
vamos citar especificamente alguns casos. Já citei aqui a lei que deu como referência o sentido que deu como referência justamente a dublagem. Então, citei o Conselho de Ministros, 1962, o decreto, mais especificamente, uma norma infralegal, mas temos aqui também na Lei 9.110 de 98, o artigo 5º, inciso 13, que coloca artistas, intérpretes ou executantes, todos os atores. E podemos incluir também os dubladores entre atores. E existem vários julgados, né? Cito um julgado aqui de São Paulo, um julgado que foi da 2ª Câmara de Direito Privado. No caso do Estado de São Paulo, a competência para questões relativas a direitos autorais vai da 1ª Câmara até a 10ª Câmara de Direito Privado. Então, esse julgado ocorreu, foi prolatado em 2018, 15 de maio de 2018, e justamente houve a alegação de que teria sido distribuída a obra sem autorização em relação a direito de dublagem, além de não ser dados os créditos devidos. Também há um outro julgado da 1ª Câmara de Direito Privado, esse que teve como relator o desembargador Alcides Leopoldo e Silva Júnior, e data de julgamento 7 de abril de 2015, e justamente se colocou um ponto importante, porque a criatividade é essencial, tanto para o direito autoral como para o direito conexo. Então, o dublador realiza a atividade criativa para que haja perfeita sincronia entre o texto original e aquele, então, traduzindo, exprimindo as mesmas emoções, entonações e interjeições de maneira a valorizar a obra original, o que justifica a proteção da sua atuação. Direitos conexos do dublador devidos em decorrência de cada exibição da obra. Em um caso específico, já um pouco mais antigo, que envolveu a veiculação em DVD, como eu já alertei anteriormente. Então, esse julgado foi da 3ª Câmara de Direito Privado, e que justamente teve como relator o desembargador Beretta da Silveira, julgado de 8 de abril de 2008. Direito autoral, dublagem, voz brasileira de personagem principal. Veiculação e distribuição em DVDs, em televisão aberta e em televisão aberta, sem autorização expressa do autor. Violação ao seu direito caracterizada, dano material e moral, valores bem fixados entre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Em suma, nós temos uma proteção bastante significativa também em relação aos dubladores. O fato do mercado muitas vezes não remunerar, seja em relação à reexibição na televisão, seja em relação à comercialização em DVD, não significa que esse direito não exista. Pelo contrário, ele existe e é bastante efetivo. Vamos então à nossa terceira questão dentro do quiz. Então, questão diz respeito à duração dos direitos conexos. De uma certa maneira, eu já adiantei esse tema quando eu falei que o prazo de proteção é de 20 anos dentro da Convenção de Roma, de 1961, e de 70 anos dentro da Lei 9.610, citei o artigo 96 da Lei 9.610 de 98. Então, as alternativas que restam aqui no momento dizem respeito à forma de contagem. Então, a alternativa A é de 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à fixação para os fonogramas. Lembrando que os fonogramas envolvem uma fixação do som. B é de 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à transmissão para as emissões das empresas de radiodifusão. E a alternativa C é de 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à execução e representação pública para os demais casos. E a última alternativa, a alternativa D, todas as alternativas anteriores estão corretas. Então, vamos observar qual é a resposta correta. A resposta correta é justamente a alternativa D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. E a alternativa D, é importante analisar cada uma, A, B e C,
ela demonstra cada titular. Por exemplo, 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à fixação para os fonogramas, diz respeito aos produtores de fonogramas. Então, nós podemos imaginar essa questão aplicável à fixação de fonogramas e, eventualmente, titulares os instrumentistas, os cantores, não é? Também na alternativa B, é de 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente a transmissão para as emissões de empresas de radiodifusão. O que acontece? Nós teríamos, em relação a uma telenovela que foi divulgada nos anos 70, nos anos 60, ainda direitos conexos da emissora de radiodifusão. Então, quando se coloca numa plataforma de vídeos, esses direitos estão sendo, de alguma forma ou de uma forma ou de outra, violados. E 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à execução e representação pública para os demais casos. Execução em relação aos músicos e representação pública em relação aos atores. Daí a importância dessa distinção. Nós temos espécies, execução e representação pública, espécie de um grande gênero chamado comunicação ao público, e por isso que eu falei logo no início que o autor ele precisa dos titulares de direitos conexos, precisa do ator, pensando, por exemplo, num autor de obra teatral ou do roteiro de uma obra audiovisual, ele precisa do ator para fazer com que aquela obra chegue ao público, como acontece também com o músico. Temos o compositor, e o compositor precisa do cantor, precisa do instrumentista para que a obra chegue a esse público, e, em suma, isso recebe um nome, ou o nome de comunicação ao público. Essa é a maneira de fazer com que o grande público tome contato com aquela obra. Temos, como eu salientei, novos direitos conexos. Esse é um ponto da maior importância. Não se sabe ainda como essa questão será tratada na União Europeia. Então, se imaginamos, por exemplo, o link. Então, se colocou, entre aspas, no antigo artigo 11, atualmente artigo 13, o chamado imposto de link, dentro da diretiva, das alterações da diretiva de 2001 da União Europeia, né? O que acontece? Quando se coloca um link, em regra, eu tenho apenas o título da reportagem e tenho um link que direciona para aquela mesma reportagem. Em princípio, é como, por exemplo, ter uma relação, referências bibliográficas em uma monografia de conclusão de curso, uma dissertação, uma tese. Aquilo aponta para um determinado trabalho e aí, desde que exista simples indicação, não há violação de direito autoral, não há reprodução. O problema é que, em alguns momentos, a reprodução não vai somente estar relacionada ao link. Às vezes o texto inteiro, ou boa parte do texto, é reproduzido, e aí não dá também para caracterizar como limitação aos direitos autorais, não enquadra nas hipóteses do artigo 46, para efeitos de polêmica, uma citação que possa se caracterizar como tal. E isso é um desafio. Por quê? Porque as empresas de radiodifusão serão consideradas, dentro da proposta diretiva e dentro da proposta que atualmente consta do artigo 15, o que estava no 11 e no 13, passou a constar no 15 e no 17. Essa ideia, justamente do artigo 15, está relacionada ao direito de explorar a obra por 20 anos. Então, se nós temos um grande jornal, uma grande revista, e temos os articulistas que ali escrevem, não podemos confundir o direito de quem escreveu, porque aquele é um direito individual do próprio autor, com essa nova categoria de direito conexo que foi criada e que torna possível, não que não existisse, notem bem, a possibilidade de proteção pelo que já existe. Por exemplo, pode existir a proteção por meio do que se convencionou chamar de obra coletiva. Eu mesmo escrevi um trabalho sobre esse assunto, tem um livro chamado Direito de Autor em Obra Coletiva, que foi publicado pela editora Saraiva em 2007, e na obra coletiva, isso está no artigo 5º, inciso 8º, a linha H da Lei de Direitos Autorais, da norma 1110, e também no artigo 28, a linha A, artigo 5º, inciso 28,
a linha A da Constituição Federal. Então, quem for até o inciso 28 do artigo 5º na linha A, vai observar a menção às obras coletivas. As obras coletivas envolvem participações individuais que se fundem em um todo. É o caso, por exemplo, de um jornal, o caso, por exemplo, de uma revista, de um dicionário, e isso que era protegido como obra coletiva passará agora a ser protegido como direito conexo, passará agora a ser protegido caso o Brasil siga um modelo semelhante ao da União Europeia, inclusive nas redes sociais. Na sequência, nós teremos como um tema o tema da transferência dos direitos autorais, artigo 49, artigo 53, trataremos da distinção entre cessão, concessão, licenciamento, e o artigo 53 versa sobre o contrato de edição. Até a próxima, fiquem conosco no Saber Direito. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.